O que representa essas 4 mudanças? O que representam essas 4 mudanças, tá? As 2 primeiras, como falei, não tinha o que fazer. O Roger não tem o que fazer. Vai colocar o Bryan Aguirre no lugar do Bruno Gomes. O Bryan Aguirre está cercado, né? Cercado por uma questão de expectativa muito grande por parte da sua estreia, né? É um jogador que se fala nos bastidores que está treinando muito bem, veio muito bem referendado lá da Argentina, então um jogador que tem capacidade técnica, né? Tem uma leitura tática muito interessante, é muito bom marcador e é muito bom apoiador, segundo o que comentam os que cobrem, o Inter nesse momento da temporada. E, é claro, os colegas da imprensa argentina. Então, é um jogador que deve, inclusive, agregar mais. Se toda aquela expectativa está sendo criada, se refletir dentro do gramado, deve agregar mais do que o próprio Bruno Gomes, que vem jogando bem, que é um achado do Roger, que é um cara que está ali improvisado, mas que eu acho que é menos jogador do que o Bryan Aguirre. Então, vamos esperar para ver na prática. Uma coisa é na teoria, uma coisa é na prática. A tendência é que o Bryan Aguirre, inclusive, entre e faça um grande jogo e não duvido que permaneça depois como titular. Então, aí o Inter, na minha avaliação, não perde. Perde a questão de ritmo de jogo, mas o Bryan Aguirre é o cara da posição. Do outro lado, sim. Do outro lado tem o Bernabé, né, que vem arrebentando. É o cara, o grande destaque no momento do Inter é o Alexandre Bernabé. É o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, não tenha dúvida disso, né? E tá fora pelo 3º cartão amarelo, e aí entra o René, que é uma incógnita, tá? O René tá muito tempo sem jogar, desde a época do Eduardo Cudê, o René com o Roger ainda não jogou. Então, tem questão de ritmo de jogo, né? Tem a questão da torcida pegar no pé dele, pela questão das entregadas em momentos decisivos, especialmente na Libertadores do ano passado. É um jogador que tá aí via de daqui a pouco renovar o contrato, o Roger teria pedido a renovação do René. Então aí, em relação ao René, há expectativa de como ele vai se comportar, mas também há um certo pessimismo por parte do torcedor, né? A grande maioria, eu tenho notado isso, especialmente nas lives, enfim, está pessimista quanto ao aproveitamento do René nesse jogo contra o Vasco. Eu, sinceramente, acho o René bom jogador, eu acho que não é um grande lateral, mas é um bom jogador. É um jogador que está na média, né? Não temos tantos grandes jogadores para essa posição no Brasil, tá? Então, um jogador que, claro que tem que melhorar o quê? Na hora decisiva não pode ficar entregando, né? Pode ficar entregando. Agora, é um jogador nota 5, 6, tá? Então, acho que ele não compromete. Não, acho que não compromete, é engraçado, porque ele comprometeu, mas eu digo que é um jogador na média, entendeu? Então, daqui a pouco pode entrar lá contra o Vasco, fazer um bom jogo, sim, e quem sabe até demonstrar certa qualidade ali, especialmente no sistema defensivo, porque o Vasco deve atacar bastante o Inter, né? Então, vamos esperar para ver. O René joga contra o Vasco, como eu falei, no lugar do... A questão do René é a comparação. Comparado ao Alexandre Bernabé, não tem nem graça, né? Tá jogando o Bernabé na temporada, então não tem nem como comparar. Fernando entra naturalmente, deve jogar, se estiver 100% fisicamente, porque é um jogador que é titular absoluto, o cara da posição, experiente, muito bom jogador, mesmo que, quero fazer esse registro aqui, mesmo que o Rômulo tem dado uma contribuição muito legal, muito boa realmente ao meio-campo do Inter. É um jogador esforçado, um jogador que tem volúpia para marcar, é um cara que tá aprimorando o passe, que era uma dificuldade muito grande do Rômulo, e vem jogando bem realmente. Mas o Fernando é titular da equipe, inclusive Fernando e Thiago Maia, para mim, é a dobradinha aquela de volantes que realmente funciona e deve acontecer contra o Vasco da Gama. E a outra é a volta natural do Wesley, que é muito mais jogador que o Wanderson, né? O Wesley é muito mais jogador, mesmo que o Wanderson tenha alguns, né, alguns momentos de melhora, né, mais ou menos, né? Não jogou tão bem assim contra o Fluminense, na minha avaliação, mas é um jogador ainda bem aquém daquele Wanderson de 2021, né, com o Mano Menezes, quando ele chegou aqui. Então, o Wesley é muito mais jogador, é um dos principais nomes da temporada e volta naturalmente à titularidade. Aí é um ganho interessantíssimo, é um ganho expressivo que o Inter vai ter no ataque.